Allan Kardec não poderia deixar de fora, na indagação acerca da vida do homem, uma questão palpitante, qual a da sexualidade. Ela deveria estar inserida numa abordagem integral que ele propunha e que naturalmente, na posteridade, aqueles que deveriam lhe seguir o pensamento, desdobrando, haveriam de ampliar dentro dessa perspectiva basilar que ele nos ofereceu, a partir da parceria do trabalho da codificação com os espíritos. Tem sexo os espíritos? Respondem os benfeitores da humanidade. Não como entendeis, porque para isso seria necessário um organismo, uma organização. Há entre eles, entretanto, uma afeição baseada na concordância dos sentimentos. É natural que quando analisemos a sexualidade, observando o homem, e quando nos detemos numa análise da ciência que estritamente avalia o homem numa dimensão estritamente corporal, mecanicista, organicista, fiquemos com uma impressão da sexualidade apenas de superfície. Assim, fala-se do sexo cromossômico, se as células se ajustam a XX ou XY, ou do sexo cromatínico, se é pertinente à sexualidade feminil, e se na ausência do pigmento cromatínico, indicativo, portanto, da sexualidade masculina. Fala-se do sexo gonadal, que encerra em si os testículos enquanto gônadas masculinas, ou os ovários enquanto gônadas feminis. Fala-se numa amplitude hormonal, quando os androgênios e os estrógenos reverenciam a masculinidade ou a feminilidade. No entretanto, ainda assim é muito pouco para se dizer da sexualidade de um homem. Não obstante esses diversos enfoques setorizados, fragmentados, não consegue estabelecer uma concepção ampla, profunda, de uma concepção mais ampla, mais profunda e integradora das partes. É assim que a avaliação na perspectiva espírita aponta por uma energia sexual que nasce nas profundezas da vida, quando desde a intimidade atômica, os implementos intratômicos estabelecem uma relação de atração, de vinculação, ou na paridade de átomos de carga elétricas diferentes, que se associam na conjugação das moléculas, para dessa expressão da energia sexual no âmbito da atração no reino mineral, ela se corporificar, se ampliar para os vegetais, a princípio de uma forma ainda bastante rudimentar, mas nos vegetais mais superiores, ganhando expressão já da diferenciação dos sexos, para desaguar nos animais, que nos animais superiores, a condição do macho e da fêmea definem com propriedade a característica instintual que a sexualidade pertence e está vinculada a este setor da evolução. É assim que a sexualidade vai ganhando corpo, vai ganhando complexidade, à medida que o princípio anímico vai estabelecendo o seu processo de viagem na direção da perfeição, acumulando os fatores atrativos do mineral,
a sensibilidade ou sensação dos vegetais, e agora corporificando o instinto no âmbito animal, é quando, nesse processo gestatório ao longo desses 3 reinos, brota o reino nominal, nascendo o espírito, que agora dotado de discernimento, com a capacidade de optar, e desenvolvendo as suas emoções, ele empresta a esse potencial sexual, esta força que lhe provém das entranhas, agora um outro colorido, avançando, portanto, para manifestações muito mais belas, mais profundas e também intrigantes. É assim que, quando os homens primitivos se movimentam nas cavernas, em grupo, em relações poligâmicas, eles experimentam o desenvolvimento da sexualidade quase que estritamente de natureza instintiva. Mas à medida que ele avança para retirar das entranhas da terra o material para a sua sobrevivência, ele vai desenvolvendo a inteligência. E à proporção que a inteligência surge, nasce concomitantemente a dinâmica do interrelacionamento pessoal, agora apresentando quase que a um só tempo a emoção, que configura novos elementos que fazem parte de uma estrutura mais completa do ser, agora espírito. É assim que a sexualidade, no âmbito primitivo, ela se exerce mais para uma dimensão do animal do que propriamente para a condição do homem, já dotado de razão ainda embrionária e de emoções ainda primárias. Mas com o varar dos séculos, com o avançar dos milênios, este homem vai ganhando maiores expressões. Este espírito, no ir e vir do processo reencarnatório, vai acumulando experiências, e é nesse ponto que a sexualidade agora exige que seja exercida dentro de um patamar que esteja pertinente à condição do homem enquanto ser humano, ou seja, que ela não seja apenas movida pelo sentido instintivo, que ela esteja guindada ao elemento da razão, esteja ajustada aos fatores afetivos, para que o homem possa dispor dela harmonizado com as leis da natureza. É nesse momento que vamos perceber que a humanidade, ela deriva para um caminho ou para um descaminho, quando o homem segmenta a sexualidade e a exerce de forma dissociada da sua inteligência e desconectada da sensação. É nesse momento que o homem causa uma fissura na sua relação, no trato da sua relação com a sua própria sexualidade, e isso lhe gera problemas que fazem com que os impérios possam tombar face aos descalabros da devassidão, da angústia, dos crimes perpetrados e do vazio existencial que se estabelece no homem, tendo em vista que a energia sexual exercida tão somente de forma animal, agora numa postura diferente, porque o ser já está mais ampliado no âmbito da evolução, ela gera uma distonia no campo interior, ela proporciona uma insatisfação interna, e este homem, portanto, vivenciando esta crise interior, ele experimenta individual e coletivamente o desastre. É quando a sociedade tomba. Vemos assim Roma sexualizando a vida e fazendo dos gozos, das sensações, o motivo da existência. E aí vamos perceber todo um império solapado nas suas bases, graças às sensações que minam as estruturas reais do equilíbrio do ser. De alguma forma afetam o alicerce do homem. Surge Jesus e dá uma abordagem no âmbito da sexualidade sem par. Ele, que traria uma postura sexual absolutamente integrada e integral, tem ensejo de enfocar a sexualidade masculina e feminina dentro de uma forma inteiramente própria. Mesmo assim, aqueles que se lhe seguiram os passos não conseguiram compreendê-lo na sua amplitude. Face ao relativismo cultural da época,
É natural que as pessoas não conseguissem perceber Jesus, que se sobrepunha àquele relativismo de conhecimento social e cultural de então. É assim que o movimento cristão vai, e a partir do século III, experimenta a sua institucionalização. E assim, o ocaso da fé cristã, o declínio dos princípios que norteavam a cristandade se estabelece concomitantemente com a aliança que vai se dando do movimento cristão primitivo com o poder. É neste momento que surgem as perseguições à sexualidade. Ela que era divinizada em Roma passa a ser perseguida pela Igreja. É de tal ordem esse processo de perseguição que aqueles que estavam à frente do movimento cristão não podiam se consorciar, ainda que o casamento fizesse parte dos sacramentos da Igreja. Aqueles que chefiavam a Igreja não poderiam disponibilizar da sexualidade enquanto comunhão carnal, conjugal, familiar. Desse modo, nós vamos perceber a Idade Média apresentando os escabrosos crimes que se estabeleciam nos porões das instituições, tendo em vista que o homem, bloqueado na sua expressão sexual, sufocado na sua manifestação natural, sem ter o equipamento psicológico adequado para resistir a tais preconceitos e tais preceitos que lhe eram estabelecidos de fora para dentro, ele foge para as experiências sexuais clandestinas, surgem os abortamentos consequentes e os dramas de consciência que se alastrariam ao longo do tempo e que perduram até hoje. Assim, surge a reforma protestante que dá um enfoque da sexualidade diferente. Lutero abre espaço para o consórcio. No entretanto, ainda deixa transparecer o seu preconceito sexual quando limita a sexualidade à manifestação estritamente reprodutiva e assim consagra o número de vezes que o casal deveria estabelecer relações sexuais por semana. Calvino deixa entrever igualmente o seu preconceito com a sexualidade quando diz que o sexo cheira a enxofre. Mas, em meados do século passado, a doutrina espírita surgiria, antevendo uma nova era para o ser, procurando devolver ao homem a condição do homem ser homem, se divinizando, e apresentaria uma visão da sexualidade que, na base, quebraria a diferença de classe social, posto que vincularia a sexualidade a uma energia inerente ao espírito que poderia renascer tanto na masculinidade quanto na feminilidade. Ora, é a partir deste enfoque que muito tempo depois, na virada do século, o médico vienense Sigmund Freud conseguiria agora tirar a sexualidade dos porões, das superstições e das crendices e trazer para a academia, estudando os processos neuróticos, histéricos, os transtornos da mente, face às castrações, inibições, mutilações no âmbito da expressão da libido. É assim que a psicologia nos apresenta uma sexualidade que, entrando no nosso século, com aqueles que lhe seguiram o pensamento e ampliaram a sua visão, como Jung, que dá um sentido para a energia sexual muito mais ampla do que Freud, nós nos encontramos nas últimas décadas experimentando a era da tecnologia e da informática e da sociedade competitiva e do consumo, quando a sexualidade passa a ser mais um artigo a ser consumido, a ser comercializado, a ser usado e a ser descartado. É assim que, neste momento, nós ainda experimentamos um pouco dessa herança cultural, dogmática, que via o sexo como algo imundo e, ao mesmo tempo, percebemos uma vertente que se vale da abordagem psicológica, mas que dá o seu enfoque de interesse econômico e apresenta um sexo que quer ser mais livre do que a própria liberdade. E nesse interpasso, neste ponto, nós nos encontramos com um comportamento ora dogmático, ora libertino, sem encontrar o ponto do equilíbrio,
o fio de prumo em torno do qual deveríamos nos movimentar com coerência. É assim que percebemos que no cotidiano nós nos manifestamos. Quando, por exemplo, a mãe diz ao filho, advertindo-o quando ele manuseia o seu órgão genital. Aliás, o órgão genital, ele já expressa em si o preconceito desta herança multissecular, quando quase sempre nós lhe substituímos o nome para apresentá-lo com uma outra denominação, seja com uma forte carga emocional, seja com uma denominação irônica, seja com uma terminologia simplesmente inadequada. Difícil era há 10 anos atrás, e ainda existe entre algumas pessoas, chamar o órgão sexual masculino de pênis, bolsa escrotal. Parece que estava se pronunciando um nome, uma pornofonia, ou a vagina, a vulva. Eu experimentei isso mesmo na minha vinculação familiar, quando uma sobrinha minha chegou e disse: tio, eu estou com uma coceirinha na minha baratinha. Eu disse: aonde? Ela disse: na minha baratinha. Eu disse: na baratinha não, na sua vulva. Ela encheu-se de coragem, ficou vermelhinha e saiu correndo na direção da mãe para anunciar o novo conceito. E eu fui ao encalço para que não houvesse nenhum desastre de natureza pedagógica, um psicotapa, por exemplo. E ela chegou: mamãe, eu estou com uma coceirinha na minha vulva. A minha cunhada foi ficando vermelha, eu me aproximei e disse: eu disse para ela que é na vulva, porque ela estava com uma coceirinha na baratinha. Baratinha é um inseto antigênico que voa por aí, que eu não sei até hoje porque Deus criou. E vulva é vulva, ou ela poderia dizer vagina. Então a minha cunhada, percebendo a lógica da ocorrência e da conceituação, se rendeu, não sem entretanto ficar muito vermelha, encabulada, e disse: minha filha, você está com uma coceirinha na sua vulva. Quase que não sai. O mesmo aconteceu com uma paciente minha, jovem, 25 anos, com filha. Ela chegou e disse: Alberto, olha, o Ilcinho, ele está com um bocado de feridinha no pintinho. Eu disse: aonde? Ela disse: no pintinho. E foi, abaixou o shortinho, eu fui examinar e disse: ele está de fato com curuba no pênis. Pronuncia-se bem, dando a ênfase que merecia. Fui examinando a bolsa escrotal e disse: na bolsa escrotal, isso é curubuçudo grosso. Passei a medicação homeopática. Eu, como sou um médico homeopata, modéstia à parte, muito bom. 15 dias ela voltou pior. Entrou no consultório e disse assim: Alberto, veja, era pintinho. O piruzinho do Ilcinho está horrível. Tinha evoluído de pintinho para peru. E eu disse: o quê? Aí ela lembrou da nossa conversa anterior, olhou para trás para se certificar de que nós estávamos a sós, veja o ato de olhar para trás, e disse: no pênis. E eu disse: no pênis. É o preconceito de uma herança, não obstante ela muito jovem, pertencendo às 3 últimas décadas, não conseguiu se despir. E isto está na expressão quando a mãe diz para o filho para que ele não manuseie o seu genital, porque é sujo. Na verdade, há implicitamente aí uma conceituação e uma definição e uma intencionalidade de que o sexo é uma coisa imunda. Vai lavar sua mão, você fica pegando nisso aí, quer dizer, orelha é orelha, nariz é nariz, boca é boca, e o pênis é isso aí. Quando deveria ser ao contrário. Nós deveríamos dizer: meu filho, não pegue no pênis, porque quando você pega no pênis, você leva bactérias, fungos, vírus para o pênis. Nós deveríamos lavar as mãos antes de ir no banheiro, e também depois, por uma questão higiênica. Mas são as nossas mãos que estão sujas, e também a nossa mente. Não é o pênis, a vulva. Esta visão, ela faz com que hoje a sociedade, ela fique numa gangorra, ora na coibição, ora na libertinagem, ora numa vertente dogmática, persecutória da sexualidade, ora na praça do prazer, ora nos porões da superstição, das crendices,
ora na via pública do desrespeito. O sexo que era combatido nas suas expressões naturais, agora ele é convidado ao abuso. O Espiritismo viria e aplicaria a sua proposta de entendimento integral acerca da sexualidade, quando definiria com propriedade as funções da energia sexual, mostrando que ela se ajusta fundamentalmente a 3 grandes funções. A primeira, que é a perpetuação da espécie, que consagra a reprodução, a família, dá sentido à lei da reencarnação e nos proporcionou o ensejo de estarmos aqui. A segunda função, que o dogmatismo, mesmo com o avanço do protestantismo, não conseguiu vislumbrar, é a possibilidade da permuta energética, quando 2 seres se consagram a uma vinculação sexual, dentro da dinâmica do respeito, assentado no amor, trava-se entre a dupla um circuito de forças eletromagnética, no qual a dupla se alimenta psiquicamente em regime de reciprocidade, estabelecendo o necessário acervo de energia vital, sexual, com que cada um, em nutrido, se coloca ao encalço do trabalho do cotidiano. Esse circuito de forças, ele está consagrado, portanto, nas pessoas que se vinculam afetivamente e que estabelecem essas relações dentro das leis da natureza, posto que o sexo pelo sexo, ele proporciona o prazer meramente físico, sem que haja a transferência e a troca de energia. Há assim o desperdício, por isso que as pessoas que vivem a prostituição enquanto profissão ou a prostituição enquanto conduta moral, elas estabelecem relações sexuais variadas e não conseguem se saciar. Há uma dinâmica de insaciedade. Quanto mais fazem, mais sentem necessidade, e quanto mais operam o sexo, mais se sentem vazias. Isso as mobiliza, porque na verdade não há alimentação. Há gozo físico, há o estrito prazer, mas não há complementação de almas. Foi assim que um amigo nos disse, Alberto, dono de motel, tinha uma conduta sexual bastante desregrada, portanto. Ele disse assim: quando eu experimentava essa vida, eu tinha 7 relações sexuais até por dia, com 7 pessoas diferentes, e não conseguia me saciar. Hoje, ele caiu na bobagem de se tornar espírita. Teve que se desfazer dos motéis, rever a sua conduta profissional e, naturalmente, foi revendo a sua conduta de vida. Uma das pessoas mais espíritas, pela revolução que estabeleceu dentro de si, que é o que caracteriza o espírito, a mudança. Ele disse: hoje eu vivo com uma pessoa que eu amei, que era uma prostituta. Ela tem problemas ginecológicos, o nosso relacionamento sexual é bastante espaçado. No entretanto, eu não sinto aquela inquietude interior, aquela agitação, aquele processo que me deixava inquieto, agitado psiquicamente. Era que agora ele ajustava a sua energia sexual. Permutava a energia sexual com a esposa, raramente ou espaçadamente do ponto de vista da cópula propriamente dita, mas permutava essa energia sexual de alma para alma, porque essa transferência de energia sexual dá-se na convivência afetiva e não estritamente numa convivência afetiva sexual propriamente dita. Logo, ele se mantinha sereno. Antes de abordar esta filosofia de vida, ele se entregava apenas à sensação pela sensação. Era o sexo tão somente numa dimensão instintiva. Vivia como a pessoa que tem sede e bebe água salgada. Quanto mais bebe, mais sede tem e não se sacia. Assim, nós compreenderíamos uma nova dimensão para a energia sexual, que ela pode ser permutada pelas pessoas na parceria, mesmo se a sexualidade física esteja comprometida, a qual acontece com os velhinhos, que já avançaram em idade, já não dispõem mesmo de um aparato anatômico-fisiológico para estabelecer a sexualidade. O toque de mão, o cuidado em trazer o café, o carinho, a ternura, o andar de mãos dadas à calçada, o cuidado que um tem para com o outro, mobilizam energias sexuais.
Porque a energia, ela não está na genitália, ela não está no conglomerado neurosanguíneo, ela não está no cérebro, ela está na alma. E se exterioriza por esses implementos, variando a sua exteriorização de acordo com a condição desse implemento. Quando ele está afetado por uma patologia, por um trauma, por exemplo, uma ruptura neuronal a nível da coluna e surge uma impotência decorrente desse trauma, ou quando pela velhice o ser, ainda assim, não fica destituído da energia sexual. Ele não fica anestesiado na sua energia sexual. Ele mobiliza essa energia sexual, agora utilizando uma outra via de alocamento dessa energia. Ele busca agora estabelecer a troca dessa energia, que não é feita pela cópula, mas que é feita pelo toque, pelo carinho, pela atenção, pelo olhar, pelo cuidado. Porque essa energia ela vai vazada junto com o amor. Quando o sexo é pelo sexo, o amor está dissociado e a razão não toma parte. O sexo pelo sexo é o animal. Mas quando o amor ele se estrutura junto com a sexualidade, ela pode se expressar, ainda que a genitália não possa corresponder aos anseios. A visão da sexualidade, ela não estaria restrita a essas duas funções. Aqueles que não dispõem de um parceiro ou de uma parceira para estabelecer as suas relações afetivas com base de segurança, entendimento e progresso, eles podem redirecionar essa energia, canalizá-la, essa energia, para outras formas criativas, no âmbito do progresso, da benemerência, da ética, da arte, da cultura, da assistência, do humanismo. Essa energia, portanto, é vinculada num processo de sublimação e de canalização, agora engendrando outras formas criativas. Foi assim que Jesus, quando esteve conosco, fez. Diz o Espírito benfeitor André Luiz. Ele não se conjugou a ninguém, mas a sua família vai crescendo com a humanidade. Ele não gerou nenhum outro corpo, não obstante, ele foi o homem mais fecundo que a Terra já conheceu. E a sua fecundidade vai fertilizando as civilizações. Jesus, que dispunha da possibilidade sexual em nível inabordável para nós outros, com aquele ser que dispondo da sexualidade integrada profundamente em nível superior, que ao mesmo tempo dispunha da energia característica da sexualidade viril, mas dispunha da brandura característica da sexualidade feminil, conjugando as duas possibilidades num só ser em Jesus, que vamos perceber a fortaleza do homem e a humildade da mulher. Vamos perceber a sabedoria, a inteligência, mas ao mesmo tempo vamos perceber o amor, o sentimento. Vamos perceber o instinto criativo e o processo de iniciativa e, ao mesmo tempo, vamos perceber a intuição presente e a ternura manifesta. Assim está presente uma narrativa que Humberto de Campos o faz, com precisão através de Chico Xavier, que relativamente é conhecida no movimento espírita e que nos serve de âncora para que possamos fazer uma análise do tema. Quando a mulher, vestindo uma túnica muito alta, vislumbra um homem muito belo e sai movimentando o corpo de forma sensual ao encontro dele. E ao aproximar-se, disse: jovem, as flores de Séforis encheram a ânfora do meu coração de doces perfumes. Tenho em minha loja de essências raras doces perfumes à tua disposição. Vem comigo. Ele olha e ela acena, mostrando um casalinho que ficava acolhido sob uma árvore profundamente aconchegante. E ela continua: os peregrinos que passam por aqui dispõem do licor da minha mocidade, que corre no meu corpo de forma capitosa. É que os lírios do vale não dispõem da suavidade dos meus dedos, e a romã saborosa não detém o mel dos meus lábios. Vem, dar-te-ei leito macio, vinho capitoso, descansará dos teus pés em água de nardo. Acariciar-te-ei a fronte abatida do cansaço da longa viagem, enquanto nós dois ouviremos musicistas e dançarinas ilustres, que foram exercitados em palácios sublimes, que ficarão nos encantando as almas. Tu não vem? E ele se mantinha calado e silencioso.
os olhos, sem saber explicar aquele magnetismo que se lhe exalava da alma, percebendo-lhe a profundidade do seu ser, quando dá com os olhos, nos olhos dele, ela então ela diz: eu tenho fome de amor. E se assim procedem, é porque descobre em teus olhos diferente chama, e assim faço por te amar. Tu não vês? Ele se manteve silencioso. Ela voltou mais uma vez, agora já agressiva, e ele, percebendo que ela iria explodir, já no seu limite, respondeu-lhe: hoje não, amanhã quem sabe. Passaram-se 2 para 3 anos. Ele está no tanque de Betesda fazendo as curas e atendendo as pessoas. Uma anciã chega, lhe sussurra aos ouvidos, e logo em seguida ele sai. Vai a uma casinha, que era um pardieiro em sombra. À entrada ele diz: na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Adentra-se, sabia de que se tratava. E lá estava uma mulher, chagásica, com seus cabelos desnastrados, a sua fronte abatida, a sua face deformada, e rosas purpuráceas lhe tinham surgido na epiderme. Apenas os seus olhos denunciavam aquela feminilidade antiga de 3 anos. Ela olha e o reconhece, mas como tu, o profeta Nazareno que cura, consola, alivia, por que tu viestes agora? Agora não tenho mais nada para te oferecer. Ele olha-lhe nos olhos e repete a frase que ela lhe disse no primeiro encontro: vim porque descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Aconchega o colo e estabelece uma vinculação de natureza sexual inabordável para nós outros, aconchegando como uma mãe faria um filho ao próprio ser. No primeiro momento é a sexualidade animal, procurando seduzir a sexualidade de um homem divino. No segundo momento é a sexualidade bem centrada, o supersexo, que vem ao encontro de alguém que se degradou face aos desalinhos na utilização da energia sexual. No primeiro momento é a sensualidade tentando seduzir o sentimento. No segundo momento é a emoção enobrecida que vem ao encontro de um instinto que conseguiu corromper um corpo. Na primeira instância é um corpo buscando outro corpo. Na primeira situação é um corpo buscando outro corpo. Mas no segundo momento é uma alma fecundando a outra alma. No primeiro momento era a sexualidade de superfície. No segundo momento é a sexualidade de profundidade. Ele tem ingerências na nossa dinâmica de saúde física, emocional, psicológica e espiritual que nós não podemos desconsiderar. Ele faz mais vítimas do que todas as guerras juntas. Quando aquela mulher se mostra chagásica, ela estava ali apresentando no corpo o desconcerto através do qual ela se deixou arrastar pelo desgoverno da sua energia sexual mal direcionada. Mas ele, quando vai ao seu encontro, é a energia sexual sublimada que vem pacificar, calmar, lenir e erguer alguém que está caído. A sexualidade, portanto, ela tem uma dimensão de saúde ou de doença, dependendo da forma pela qual nós a exprimimos. Se nós a conduzimos, somos felizes. Se ela nos arrasta, vamos ao abismo. Se nós detemos e a usamos integradamente na nossa estrutura corpórea, mas muito bem balizadas pela razão e pelo amor, analisando a nossa ancestralidade e o nosso futuro espiritual, portanto, considerando enquanto dimensão espiritual, se nós o fazemos isso de uma forma bastante integral, holística, global, sabendo que essa energia é capaz de destruir alguém ou é capaz de erguer, nós estamos a caminho da paz interior, da felicidade, do autoencontro e do heteroencontro. Mas, se nós fragmentamos a utilização dessa sexualidade, se ela se manifesta de forma cega ou insensível, se ela se expressa de forma inconsiderada, ela gera neurose, transtornos das emoções, doenças psicossomáticas e doenças somáticas. Desse modo, na atualidade, nós precisamos rever e repensar
quando Jesus, ao encontro de Simão Pedro, lhe repete por 3 vezes uma indagação à praia, após o fenômeno da crucificação. Tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Faz-se uma pausa, Jesus pergunta novamente. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Simão fica triste porque Jesus tinha repetido a pergunta. Mas Jesus, que era muito jovem, e que, portanto, não poderia estar em nenhum processo de senilidade ou qualquer patologia que pudesse lembrar uma arteriosclerose, pergunta pela 3ª vez. Simão, tu me amas? E Simão chora. Ô Senhor, tu sabes, tu que tudo sabes, tu sabes que eu te amo, tu sabes que por ti serei capaz de dar a minha própria vida. Então apacenta as minhas ovelhas. Nós experimentamos a dimensão do amor conectado à sexualidade, de forma a expressar-se em níveis diferentes. Tu me amas pela primeira vez é o amor posse, desejo. É o amor para mim, eu quero você para mim. É um amor superficial, precário, de superfície, corporal tão somente. É a sexualidade periférica. Tu me amas a 2ª vez. É um amor que ganha uma outra expressão. Já não é mais para mim, é comigo. É um processo de parceria. É uma dinâmica de cooperação, de compartilhamento. É a experiência conjugal onde não é importante eu me saciar, é importante nós nos fertilizarmos. Muito mais do que corpos, almas. Implementando energia num processo de reciprocidade. É o 2º amor. É o amor simpatia, carinho, compreensão, entendimento. Tu me amas pela 3ª vez. É o amor que se alteia e alcança a dimensão das almas nobres. Que é diferentemente da primeira, que é o para mim, a 2ª, que é o comigo, a 3ª é o a partir de mim. Quando, através do amor, eu expresso a minha sexualidade na direção do outro. Eu oriento o meu potencial sexual na manifestação da renúncia, do devotamento, do sacrifício. Quer esteja conjugado a alguém ou não, ou mesmo estando conjugado a alguém, essa manifestação, ela se opera em regime de transcendentalidade. Saio do egoísmo para uma experimentação de altruísmo amplo, grande. Hoje, nós somos chamados a sair desse primeiro amor, um amor primitivista, um amor animalesco, um amor quase precário, quase infeliz, para experimentar um amor que seja mais digno de ser humano. Um 2º amor, na dimensão e na direção daquele amor, que é o amor maior, que nos fará seres plenos, quer usando a nossa genitália ou não, porque estabeleceremos uma relação com a nossa energia sexual de profunda fecundidade na Terra, quer estejamos na sexualidade masculina ou feminina, quer em qualquer idade cronológica, nós estaremos bem sintonizados com a nossa energia sexual. Nesses dias em que o homem consegue direcionar muito bem um avião, em que ele consegue manusear a energia atômica e evitar os desastres, consegue fazer os automóveis com alta precisão de segurança. Nesses dias em que as pessoas conseguem dirigir mesmo uma bola espacial que avança além da atmosfera da Terra, nós somos chamados a dirigirmos a nossa energia sexual dentro dessa visão holística e integral que o Espiritismo se nos apresenta, com segurança, porque o homem, ainda hoje, ele é vítima de si mesmo. E essa energia, ela será balizada com bastante segurança e firmeza se ela estiver conectada ao amor dentro de uma experiência profundamente transcendental. É assim que o homem, na atualidade, é chamado a gerir a sua própria vida para que ele tenha saúde física, saúde de natureza emocional, psicológica e espiritual. Ele é convidado a fazer uso dessa energia na perspectiva da razão, do amor, sabendo que ele vai a caminho da transcendência na direção da perfeição. Por isso, Allan Kardec tinha razão. Tem sexo os espíritos tinham maior razão ao responder
as razões que faziam com que aquele homem contemplasse aquela temática na primeira obra, que iniciaria a doutrina espírita, respondendo: não como entendeis. Porque para eles seria necessário, os espíritos, uma organização. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Por isso, Emmanuel conclui de forma magistral dizendo, em torno da sexualidade: é justo sintetizarmos, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Fora disso é teorizar, diz ele, simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso será enganar-nos. Lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal, tantas quantas vezes se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, é um assunto pertinente à consciência de cada um. Obrigado.